Você acreditaria em alguém que provasse existir um país que não aparece em nenhum mapa? Porque foi exatamente isso que aconteceu em um aeroporto japonês no ano de 1954. Naquele dia, um homem comum desembarcou carregando apenas uma mala e seus documentos. Nada parecia fora do normal, até que os agentes analisaram seu passaporte. O documento parecia autêntico, com carimbos, assinaturas e registros perfeitamente válidos. Mas havia um detalhe que fez o ambiente inteiro ficar em silêncio. O passaporte havia sido emitido por um país chamado Taured, um país que simplesmente não existia. Os funcionários imaginaram que se tratava de uma fraude elaborada. Porém, quanto mais investigavam, mais estranho tudo ficava. O homem não demonstrava nervosismo nem sinais de mentira. Pelo contrário, parecia genuinamente confuso com as perguntas. Quando perguntaram onde ficava Taured, ele respondeu sem hesitar. Então pediu um mapa para mostrar exatamente sua localização. Os agentes acreditavam que finalmente encontrariam a explicação. Mas o que aconteceu em seguida transformou o caso em um mistério mundial. Diante do mapa, o viajante apontou para a região entre a França e a Espanha. Segundo ele, seu país existia exatamente naquele local. O homem insistia que Taured estava ali havia muitos séculos e não conseguia entender por que ninguém conhecia aquele nome. Os investigadores começaram a suspeitar que ele sofria algum tipo de delírio, mas seus documentos continuavam levantando novas perguntas. Seu passaporte possuía marcas difíceis de falsificar naquela época. Além disso, ele carregava dinheiro de diferentes países. Também possuía cartões bancários e registros comerciais aparentemente legítimos. Tudo parecia pertencer a uma pessoa real. Tudo parecia comprovar uma nacionalidade impossível. As autoridades decidiram aprofundar a investigação. Durante horas, fizeram perguntas sobre a história de Taured. O homem respondeu cada uma delas com absoluta naturalidade. Ele descreveu cidades, tradições e fronteiras que ninguém jamais havia ouvido mencionar. Quanto mais detalhes fornecia, mais difícil ficava acreditar que estivesse inventando tudo. Parecia estar descrevendo memórias verdadeiras. Como alguém poderia sustentar uma mentira tão complexa sem cometer erros? Essa pergunta começou a inquietar até os investigadores mais experientes. Naquela noite, decidiram mantê-lo sob vigilância constante em um hotel próximo. Guardas foram posicionados do lado de fora de seu quarto. As janelas estavam altas demais para qualquer tentativa de fuga. A porta permaneceu monitorada durante toda a madrugada. Nada entrou, nada saiu. Mas quando o sol nasceu, algo impossível havia acontecido. Os guardas abriram a porta para continuar o interrogatório e encontraram o quarto completamente vazio. O viajante tinha desaparecido sem deixar qualquer vestígio. Não havia sinais de fuga. Não havia passagens secretas. Não havia testemunhas. Era como se ele nunca tivesse estado ali. Os investigadores correram para verificar seus pertences, mas os documentos também haviam desaparecido. O passaporte de Taured não estava mais no quarto. Os registros recolhidos durante a investigação também sumiram misteriosamente. A notícia rapidamente se espalhou entre os envolvidos no caso, e logo começaram a surgir teorias cada vez mais perturbadoras. Alguns acreditavam que ele era um espião extremamente habilidoso. Outros defendiam uma hipótese muito mais assustadora. E se aquele homem tivesse vindo de outra realidade? Uma realidade onde Taured realmente existia. Uma realidade quase idêntica à nossa, mas com pequenas diferenças. Décadas se passaram desde aquele acontecimento, mas nenhuma explicação definitiva jamais foi encontrada. Até hoje, ninguém sabe quem era aquele viajante. Se Taured nunca existiu, como aquele homem conseguiu provar que era cidadão de lá?